Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: em cada versículo existe uma resposta, uma porção de sabedoria, paz e alegria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você costuma se informar, se você costuma ler livros, você acaba sempre ficando com um pedacinho do autor, de uma ideia, de uma frase. Só que quando nós nos acostumamos a ler a Bíblia, nós acabamos ficando com um pedacinho de Deus. E o que é um versículo? É justamente isso. É o pedaço de um pensamento de Deus, de um comportamento, de uma pessoa que confiava e que acreditava. Um versículo é uma resposta. Muitas vezes nós questionamos ao Senhor sobre coisas que acontecem em nossas vidas. Mas eu não sei se você sabe, todos nós vamos passar por experiências semelhantes, porém com pessoas diferentes. Da mesma forma, as pessoas lá do passado, elas também passaram. A Bíblia, mesmo escrita há 2000 anos atrás, há mais tempo possível, né? Ela ainda parece tão atual. Tem coisas que são descritas que nós continuamos sentindo. Então, essa vida, ela é uma experiência de sentir. Não importa o tempo, o sentimento é igual. Vai mudar as circunstâncias? Quando a gente lê lá em Eclesiásticos, Deus ele diz assim, olha, não existe nada novo no mundo. O que você acha que aconteceu hoje, já aconteceu no passado. E isso é muito que é verdade. Hoje talvez nós achamos que nós somos a geração mais tecnológica que tem, que nunca existiu nada assim na Terra. O pessoal da antiguidade também tinha a mesma consciência e achava exatamente as mesmas coisas. Nós vivemos sempre no tempo mais evoluído que existe. E não existe ninguém que veio à vida que não viveu nesse tempo. E quando nós acabamos lendo um versículo, lendo a Bíblia, né, nos alimentando da palavra de Deus, os nossos pensamentos eles começam a ficar semelhantes ao de Deus. Quando nós vamos dar um conselho para alguém, eu cito algo que está na Bíblia e isso demonstra sabedoria. E quando eu entendo por que as coisas acontecem, isso não quer dizer que eu aceito, mas eu começo a me sentir em paz. E quando eu estou em paz, eu posso estar alegre, porque dentro dos meus pensamentos não existe nenhum que me preocupa. Não existe nada que eu precise pensar, entender, porque quando eu aceito, eu simplesmente deixo de pensar, deixo de me preocupar e começo a confiar em Deus, pois eu sei que no momento certo e no tempo certo, Ele vai fazer o que é necessário. Se a gente ir lá em Mateus 4, versículo 4, a palavra do Senhor lá diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor ele nos deixa algo muito importante, que é uma lição que nem sempre nós conseguimos entender. Nem só de pão viverá o homem. Então não adianta a gente simplesmente consumir baseado na nossa necessidade. Nós temos uma necessidade que está além dos nossos olhos, que é a necessidade de alimentar a nossa alma. Você quer ver o sinônimo de infelicidade? É quando nós não temos nada que se baseie em Deus dentro de nós. Dentro dos meus pensamentos, dentro do meu entendimento. Eu nunca vou me sentir pleno, eu nunca vou me sentir em paz, eu nunca vou me sentir feliz. Sabe o que acontece quando Deus não está dentro de nós? Nós sabemos que nós temos uma necessidade de amor. E aí nós começamos a procurar pessoas. Quando nós não encontramos pessoas que possam nos amar, nós queremos encontrar um culpado. Então aquela necessidade de amar, que pode apenas ser suprida através da presença de Deus, porque Deus é amor, ela acaba sendo substituída por algo que não é. E aí nós vivemos aquele sentimento de sempre estar esperando alguém,
de encontrar alguém e mesmo assim não se sentir completo, de mesmo tendo pessoas ao nosso lado, nós continuamos nos sentindo sozinho. Você sabe por que isso acontece? Se você está com fome e existe um prato de comida do seu lado, mas você não come essa comida, a sua fome passa? Não passa. E é justamente esse o sentimento de solidão. Nós precisamos que o Senhor ele habite dentro de nós. Não basta estar do lado. Quando nós encontramos alguém e definimos como amor, nós deixamos essa pessoa como se ela tivesse o prato de comida do lado. Eu posso ver, eu posso tocar, mas eu não posso colocar dentro de mim, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe forma dessa pessoa entrar. E não é à toa que muitas vezes nós precisamos beber, precisamos de drogas, de remédios e de coisa para que altere a minha condição psíquica, para que eu possa acreditar que algo impossível é possível. Eu, por diversas vezes, notei que pessoas que após elas casam, elas criam um hábito de beber mais, né? Tem uma necessidade, começam a ganhar peso, vivem, sei lá, mais relaxado, não sei. Mas eu não consigo enxergar a vida desse jeito, porque o meu templo, ele é meu, e não muda baseado nas pessoas que estão perto de mim. Eu não posso deixar ninguém me influenciar. Eu tenho que manter o melhor de mim para sempre. E aí tem algo que quando nós começamos a consumir a palavra de Deus, fatalmente nós vamos encontrar pessoas que estão em situações que não conhecem ao Senhor. Pessoas que estão sofrendo uma desilusão amorosa, que sofreram uma grande decepção, que estão em tribulação, que estão vivendo coisas que elas não gostariam de viver. E nós, muitas vezes, temos que, de alguma forma, guiar essas pessoas para algum lugar. Deus, ele pediu para que nós possamos ser sal e ser luz. Então, quando eu vou dar um conselho para alguém, se eu conheço a palavra de Deus, o procedimento de Deus e essas coisas, eu vou dar um conselho baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando eu não conheço, eu vou falar para a pessoa sair, eu vou falar para a pessoa beber, eu vou falar para ela fazer o mesmo. Então eu não vou dar simplesmente comportamentos, eu não vou dar mudanças. E isso é bem fato. Se a gente ir lá em Provérbios 12, versículo 18, a palavra ela diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E aí vem a pergunta: qual é a diferença entre o sábio e aquele que tem uma língua que fere como espada? A palavra de Deus, porque toda sabedoria provém de Deus. Então por que o sábio consegue curar? Porque as palavras que curam são as palavras de Jesus Cristo. Quando o sábio dá um conselho, ele não fala do que ele pensa, ele fala do que ele aprendeu com Deus. Diferente de certas pessoas que estão tomadas pelo mal nessa batalha espiritual, falando simplesmente, reagindo àquilo que o diabo coloca dentro da cabeça dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você conhecer a palavra de Deus, você consegue notar se aqueles pensamentos são ou não do Senhor. Tem muitos livros de autoajuda que pegam os ensinamentos de Jesus, dá uma mudada, remove o nome de Jesus e passa como se fosse o autor que estivesse ensinando aquilo. Você não conhece a palavra, compra aquele evangelho misto. Só que esse evangelho ele não vai salvar ninguém. Pode se parecer, mas não é. Nem tudo que parece, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque eu acho que algo é, que aquilo é de fato. Então nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção às pessoas que nós nos aproximamos. Durante a Bíblia inteira, o Senhor ele fala assim: olha, cuidado quando vocês se misturam com outros povos. Às vezes nós ouvimos a palavra ímpio na Bíblia. E hoje, nos termos atuais, o que é o ímpio? Não faço ideia. Mas com essa cultura de Netflix, talvez você já deva ter assistido algum filme ou alguma série sobre os vikings. E aí, lá nos vikings, falava sobre os pagãos, que eram pessoas que adoravam outros deuses, que tinham outras religiões, que se baseavam em sacrifício humano, em oferenda, em ofertas, em massacres. O ímpio é o pagão. Depende da tradução da Bíblia. Então, Deus ele sempre falava assim: olha, cuidado você sendo cristão, não casar com uma mulher que ela é pagã. Porque a cultura dela, o ensinamento dela, aquilo que ela aprendeu dos pais dela é diferente daquilo que você aprendeu. E de alguma forma você vai querer agradar ela, de alguma forma isso vai acabar causando conflitos.
E aí, o que você vai fazer? Você vai, junto com ela, cultuar o que ela cultua, ou vai brigar para ela vir até o Senhor com você? E essa mistura também às vezes acontece hoje. Quando nós não sabemos bem aquilo que nós queremos. Às vezes você se casou com uma pessoa que é cristã, que é evangélica, católica, alguma coisa, mas você não é nada. Ou às vezes é o contrário. Só que Jesus, ele não é um convite que eu vou porque o outro me chamou. A voz de Deus, ela tem que partir de mim. Eu quero que o Senhor habite a minha vida. Senão tudo aquilo que eu faço por obrigação não é feito com amor. O amor, ele não nos obriga. O amor, ele é uma escolha. Jesus, ele sempre vai perguntar se você quer. O diabo sempre vai te obrigar a fazer. Essa é a diferença de Deus. Deus é a liberdade. O Senhor, ele diz na palavra: aonde está o Espírito de Deus, ali sim, existe liberdade. E a liberdade é uma escolha. Existem relações que nós vivemos que nós não temos escolhas. Tem coisas que moralmente que nós sabemos que é errado e que nós não podemos escolher. Talvez você dependa disso, talvez você trabalhe. Só que chega um ponto que entre fazer o errado e agradar uma pessoa e fazer o certo e agradar o Senhor, nós começamos a escolher para o lado de Deus. Porque tudo aquilo que é bênção a gente não perde. E existe um ensinamento quando a gente prova o nosso caráter. Hoje nós vivemos num mundo que é muito que ele é muito corrompido, é os meus interesses. É qualquer R$100 que desfaz uma história. É qualquer oferta, é qualquer migalha. Tudo está trocando, tudo parece vantagem. Onde falar a verdade, o comportamento correto e as virtudes parece que não tem mais valor. O valor está apenas no dinheiro, naquilo que eu posso ter ou comprar. E o Senhor, ele muda o nosso pensamento para outro lado, para outra cultura. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos a nossa resposta nela, quando nós temos a sabedoria dentro de Deus, nos nossos pensamentos, eu começo a sentir uma paz que ela está além de qualquer coisa, que ela está além de qualquer situação, porque aquilo não consegue modificar os meus pensamentos. Eu li tanto a palavra de Deus, eu me entreguei tanto ao Senhor, eu confiei tanto que aquilo que é o que eu acredito. Aqueles são os meus pensamentos todos, eles se baseiam nisso. A base daquilo, a pedra fundamental, aquilo que nós acreditamos, aquela é a base. Se a gente, lá em Filipenses 4, versículo 7, a palavra ela diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se eu busco a palavra de Deus, se eu acredito em cada versículo que está na Bíblia, se eu entrego a minha vida ao Senhor, os meus sentimentos, eles vão mudar a tal ponto de eu viver uma vida que ela é irreconhecível. Se você não tem o hábito de ler a palavra, se você não se converteu ainda, eu tenho dúvida. Eu já passei por esse processo e todo mundo passa, é um processo de conversão. Enquanto nós continuamos questionando, achando que Deus precisa nos provar alguma coisa. E a gente se converte quando a gente percebe que quem tem que provar para Deus somos nós e não Ele. Só que o estágio que a gente vive, ele é totalmente diferente. Porque nós criamos uma personalidade, uma mentalidade e um comportamento que ele é totalmente atípico. Enquanto o mundo xinga, berra, enquanto o mundo ele vive esperando uma data especial, nós vivemos o presente da melhor forma possível. Enquanto as pessoas esperam ter tudo para poder dar nada, dar o mínimo, nós damos tudo mesmo quando não temos nada. O importante para nós é agradar ao Senhor, é a presença de Deus. E esse comportamento só demonstra que o Senhor está guardando a nossa mente e o nosso coração, não está deixando que as coisas se contaminem. Então, quando ele fala sobre mistura, é justamente isso. Se você estiver naquele lugar onde as pessoas acham normal o que é errado, fatalmente você vai começar a achar normal. Isso não quer dizer que nós procuramos pessoas para condená-las, porque não cabe isso. Mas quer dizer que eu sei o lugar que eu quero estar, eu sei o que eu quero sentir.
Nós temos sempre que pensar qual o resultado prático disso tudo. Às vezes você vive situações que você não gostaria de viver. A troco de quê? Para agradar a quem? Para fazer o quê? No final do dia, quem vai deitar na tua cama? Quem vai olhar o teto do quarto? Quem vai perder o sono? Quem vai ter pesadelo? Quem vai estar desmotivado? Quem vai estar triste? É apenas o seu coração. Ou nós começamos a proteger e a buscar aquilo que nos faz bem, ou o mundo ele vai acabar nos destruindo. E ele destrói mesmo. Destrói da pior forma possível. Porque eu acho que não tem pior coisa que quando nós olhamos no espelho e não sabemos o valor de nós mesmos. Deus ele pede para a gente amar Ele em primeira coisa e o próximo como a nós mesmos. Quando eu não sei o meu valor, eu não sei o que é amor. Porque o amor, ele é admiração. Eu amo tudo aquilo que eu admiro, que eu olho e falo, nossa, que bacana. Nossa, como que faz isso? Então, esses passos que talvez eu queira seguir, que só foram possíveis porque alguém disse, olha, o Senhor me trouxe até aqui. É isso que motiva a nossa vida, é isso que abre os nossos caminhos, que modifica a nossa mente. E tudo começou em uma oração que foi respondida dentro de uma Bíblia, um livro que está acessível a todas as pessoas. Tudo que eu proponho para vocês não custa nada. No fim, talvez você possa abrir um vídeo no YouTube ou ver uma propaganda te mostrando que tudo que você precisa pode ser adquirido em 10 vezes. Aqui não, aqui é de graça. Só depende de você, de mais nada. Você não precisa gastar nada além de tempo. Você não precisa ter vontade de simplesmente mudar. Vontade de olhar para trás e falar, bom, assim não tá dando mais. E eu quero novas coisas. Um conjunto de palavras tão pequeno, mas que ele é tão essencial quanto o alimento que você come todos os dias. Faça a experiência de pegar uma Bíblia, lá em Mateus, começa lá lendo, todo dia uma página que seja, dia a dia uma página. Ah, mas eu não entendo, não tem problema nenhum. Continua lendo. Conforme você for acreditando, a sua fé for aumentando, o Espírito Santo estiver em você, você vai começar a entender. E uma coisa que você precisa saber, você vai fazer isso diversas vezes na sua vida. A outra vez que você voltar em Mateus, você vai começar a entender mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E não é assim que acontece com uma semente, quando nós colocamos ela na terra e começamos a cuidar, sai um brotinho, sai um negocinho, ela vem crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente vê, se tornou uma árvore. Quando a gente vê, está dando frutos. E assim também é a palavra de Deus quando nós buscamos. Não tenha pressa. Não é porque você não conseguiu no primeiro dia. Apenas continue tentando. Continue regando, continue se alimentando. No começo, nós estamos muito fracos espiritualmente. Mas essa fé, ela vai aumentando com o tempo. Regue isso com louvores. Comece a olhar a sua vida, talvez ficar um pouco mais quieto. Para de pedir conselho para as pessoas. Pergunte para Deus e leia na palavra. Você vai ver como tudo vai mudar de uma forma sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o teu coração. Que você leia a Bíblia. Eu oro por você para que você faça isso. Ia ficar muito feliz se você pudesse ler uma vez inteira e incentivar outras pessoas. Se você sente que Deus falou de alguma forma com você, ajude outras pessoas também a poder sentir isso. O bem, quando nós dividimos, ele se multiplica. E assim é o amor, e assim é a palavra. Hoje, pela ousadia de poder ligar um microfone e falar, a sua vida está sendo transformada pelo Senhor. Assim como a vida de outras pessoas também podem ser transformadas. Ajuda a gente a divulgar a obra de Deus. Eu não falo nem a mim, não precisa mandar nada. Nunca pedi nada e nunca nem vou pedir nada. Se você quiser fazer algo por mim, ore. Que eu acho que a oração ela é sempre bem-vinda. De resto, eu acho que Deus ele já dá muito mais do que nós precisamos e do que nós merecemos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês com todo o amor que somente o nosso Senhor pode dar. Um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.